3 versículos que entendemos errado, parte 2. Isso mesmo, mais 3 versículos que entendemos errado durante muito tempo. Então fique comigo até o final, porque você vai se surpreender. E o primeiro versículo que eu quero mostrar para você é Romanos 8, 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todo aquele que são chamados segundo o seu propósito. Parece assim à primeira vista que tudo tem que dar certo para nós. Nós não podemos passar por problema nenhum, porque todas as coisas têm que cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o apóstolo Paulo, que escreveu este versículo, ele passou por muitas situações e não foi isso que ele quis dizer. Ele estava querendo dizer que não importa a situação que você passe, coisas boas ou coisas ruins, tudo vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Mesmo aquela situação que parece que não está agregando em nada, essa situação que parece, que aparentemente não está agregando em nada, ela sim está cooperando para alguma coisa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então este versículo aqui não está nos deixando imune de passarmos por situações difíceis. Muito pelo contrário, mesmo que a gente passe por situações difíceis, isso também de alguma forma vai cooperar para nós. Ou seja, tudo que passamos, seja uma situação não tão boa assim ou uma situação boa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não devemos desprezar nem as tribulações e nem desprezar as coisas que agora aparentemente são ruins para nós. Talvez nesse momento a gente não consiga entender, mas tudo faz parte de um plano maior. O segundo versículo, que é muito mal interpretado, é aquele que diz o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte: o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando contra a teologia, Paulo está falando que nós não devemos estudar a Bíblia, Paulo está falando que os teólogos ficam frios porque a letra mata, não devemos ficar nos aprofundando, fazendo teologia, porque a letra mata. Quanto mais conhecemos a letra ou focamos na letra, na Bíblia, mais ficamos mortos espiritualmente, porque a letra mata. Não é nada disso. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo era um homem que lia muito. Tanto é que tem uma situação em que ele pediu para que trouxesse a capa dele e os livros dele. Então ele era um homem que lia muito. E irmãos, livro na época bíblica valia o preço de uma casa. Ele dava muito valor para o conhecimento e para os livros dele. Ele está falando aqui da lei. Se você olhar todo o contexto, por isso, repito, gente, o contexto é importante. Ele está falando da lei, das leis que eram gravadas em pedras. Está falando da lei, quer ver? Olha o versículo 7, porque isso fica bem explícito. E se o ministério da morte, lá da lei do Antigo Testamento, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ou seja, agora é a graça, né? É a cruz de Jesus, é a nova vida que ele nos deu, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha só que maravilha. Ou seja, está falando da velha aliança. Porque antes de Jesus, o que valia era a velha aliança. Era aquela aliança escrita nas pedras. E a lei, ela nos trazia morte. Então aqui não está falando sobre se aprofundar em estudar a Bíblia. Não. Aqui está falando do velho sistema, da velha aliança, que nos matava, porque ninguém conseguia cumprir aquilo e nos matava espiritualmente. Ou seja, gente, nós temos sim que estudar a Bíblia, temos sim que nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque isso nos traz mais conhecimento, mais base e nos deixa mais próximo de Deus, tá certo? E o terceiro versículo é aquele que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nós interpretamos isso muito mal durante muito tempo. Está lá em 1 Timóteo,
6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas aqui há um segredinho, gente. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todo mal. Como diz aqui, muitos se desviaram por causa do dinheiro. Jesus mesmo disse que não devemos servir a dois senhores, a Mamon e a Deus. Está falando ali do amor ao dinheiro, porque Jesus sabe do poder do dinheiro. Gente, o dinheiro é uma bênção. Nós precisamos sim do dinheiro para viver nessa terra. Nós precisamos do dinheiro para poder sustentar nossa família, ganhar o dinheiro justamente, mas a gente não deve se apegar a isso. A gente não deve amar a isso. A gente não deve deixar com que o dinheiro nos desvie. Na verdade, irmãos, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal. Bom, se você tem gostado aqui dos nossos vídeos, se os nossos vídeos têm edificado a sua vida espiritual, eu peço então que, se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de deixar aqui seu comentário, nem que seja um emoji, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e envie para mais pessoas, senão ele fica perdido aqui no YouTube. E a última coisa, não esqueça de ativar o sininho de notificação que fica aqui do ladinho, porque todas as vezes que fizermos vídeos novos, o YouTube vai enviar para você. Muito obrigado para você que ficou até o final e até o próximo vídeo.